Nós ainda estamos em 2024, mas o presidente da Câmara dos Deputados já está olhando lá para frente. Nesta semana, Arthur Lira teve uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui na capital federal. E segundo relatos feitos a mim e a nossa âncora, Tainá Falcão, por interlocutores que presenciaram a conversa, Lira disse que se identifica com a direita, mas que tem mantido postura neutra como presidente da Casa Legislativa. Na conversa, também de acordo com relatos, Bolsonaro defendeu que os partidos de oposição devem ter uma postura mais firme contra a gestão do presidente Lula. A declaração de Lira foi vista por interlocutores do parlamentar como um aceno político para quando deixar o comando da Câmara dos Deputados, lá em fevereiro de 2025. Lira pretende ser candidato ao Senado Federal em 2026 por Alagoas e tem ponderado o ônus e o bônus de se associar ao governo petista. Lira avalia que, caso se associe à gestão de esquerda, pode perder o eleitorado de direita, que elegeu, por exemplo, o atual prefeito de Maceió, JHC, do PL. Por outro lado, tem consciência de que a caneta do governo federal tem peso no processo eleitoral de Alagoas, ainda mais com a possibilidade de disputar contra o senador Renan Calheiros, do MDB, seu principal adversário político. Lula já ensaiou, em algumas conversas reservadas que eu e a Tainá Falcão apuramos, a intenção de apoiar tanto Renan como Lira. Renan, no entanto, já fez chegar ao Palácio do Planalto que não subirá no mesmo palanque do atual presidente da Câmara dos Deputados. Minha gente, e o Palácio do Planalto, é claro, observa a distância, mas com atenção, a recepção de autoridades de Brasília ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A avaliação é de que Tarcísio aproveita um desarranjo na interlocução do governo para se posicionar junto a aliados do passado com forte potencial para uma aliança futura. A exemplo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que recentemente teria reforçado ao ex-presidente Jair Bolsonaro ser um político de direita, embora precise manter a institucionalidade do cargo que ocupa no parlamento. Para ministros de Lula, o movimento de Lira tem como origem uma disputa interna por protagonismo no PP, dirigido pelo senador Ciro Nogueira. Há uma análise de que, ao piscar para Bolsonaro, Lira demonstra ter força no campo adversário e garante o apoio que precisa para as eleições municipais deste ano. O imaginado ganho eleitoral em 2024 teria amplitude com potencial de melhorar o desempenho da direita em 2026, sobretudo no Congresso Nacional. Apesar de observarem o movimento com muita atenção, ministros petistas descartam desgaste ou eventual rompimento e recordam que Lira precisa do governo para costurar um acordo para a eleição na Câmara. Fontes próximas de Tarcísio também avaliam que a vinda dele à capital tem motivação eleitoral. Tarcísio, mais uma vez, teria demonstrado, na opinião desses interlocutores, deferência aos poderes sem perder o apoio do Centrão e do bolsonarismo. Vamos à nossa primeira rodada de análise. Deu o que falar a passagem do Tarcísio de Freitas aqui por Brasília. Não existe espaço vazio na política, não é mesmo, Pedro Venceslau? E quando eu falo de espaço vazio, é o silêncio do entorno do presidente Lula em relação à queda da aprovação do governo, demonstrada em pelo menos 3 pesquisas recentes. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Larissa. Essa visita do ex-ministro Tarcísio de Freitas, governadora, agora a Brasília, tem um caráter simbólico, primeiro, porque reforça o papel dele como o principal herdeiro político de Jair Bolsonaro, caso ele seja mesmo considerado inelegível. O Tarcísio de Freitas tem feito movimentos, ora, para se mostrar um governador republicano, moderado, que dialoga com o presidente da República, que não se importa em aparecer ao lado do presidente Lula, mas ora também tem feito gestos ao bolsonarismo, gestos para o eleitor bolsonarista fidelizar essa audiência. Então, essa visita a Brasília, nesse momento, coloca o Tarcísio de Freitas dentro desse ambiente bolsonarista como o principal candidato à presidência da República em 2026, embora o governador se coloque apenas como um candidato à reeleição e não diga que tem essa pretensão. Tarcísio de Freitas tem agora também trabalhado muito nas eleições municipais no estado de São Paulo, do lado da agenda bolsonarista, reforçando os candidatos do ex-presidente da República e tem mostrado um alinhamento justamente para evitar críticas e também evitar o fogo amigo.
Larissa Rodrigues, a gente vê então um Arthur Lira que, claro, é a essência do Bloco do Centrão, piscando cada hora para um lado diferente. Mas os acenos dele à direita têm sido maiores do que os acenos à esquerda. É o que a gente tem visto agora nessas últimas sinalizações feitas por Arthur Lira. Isso mostra que ele teve um choque de realidade. Ele não vai conseguir compor em Alagoas com Renan Calheiros. Renan Calheiros já foi ao Palácio do Planalto e disse: não há possibilidade de dividir palanque com Lira. O que sobrou foi a direita. Então, ele tem o mais rápido possível de abraçar Jair Bolsonaro, senão o discurso dele de que estou distante da esquerda não vai colar, já que ele está em reuniões com Luiz Inácio Lula da Silva e já fez sinalizações que está disposto a levar adiante a pauta governista, né? Exatamente. Boa tarde, Uribe, Tainá, Pedro, todo mundo que está com a gente. E tem um detalhe, né, que a gente escuta que a direita nunca perdoou Arthur Lira por ter sido o primeiro a reconhecer Lula enquanto presidente da República. Lá atrás, teve sim. Assim que saiu os resultados das urnas, Lira foi o primeiro a vir a reconhecer o resultado e dar parabéns para Lula, dizer que ia negociar, que ia governar em conjunto com o Palácio do Planalto. Só que de lá para cá, parece pouco tempo, um ano e pouco, mas para a política é muito tempo, né? A gente que acompanha o dia a dia aqui. Muita coisa aconteceu. Primeiro, Lira conseguiu se consolidar diante do governo Lula enquanto alguém que coloca as cartas em diversas negociações. Lira viu o poder de Lula indo se desfazendo, refletindo na consideração por parte do eleitorado, né, na aprovação, é a melhor palavra, do governo. Teve esse problema também com a CPI da Braskem, que daqui a pouco a gente pode falar melhor, inclusive, quando a gente vê Lira também sendo atacado por Renan Calheiros e essa sinalização de Renan Calheiros de que não vai compor nem hoje nem nunca com o seu grande adversário local no estado de Alagoas. E aí a gente lembra que se para a política um ano é muito, para uma eleição é pouco. Ano que vem tem sim as eleições para a presidência da Câmara. E essa sinalização vai além das eleições municipais. Lira tem dito que quer muito deixar, né, o seu legado enquanto presidente da Câmara e quer colocar, sim, o seu nome, que por enquanto a gente vê no apoio seria Omar Nascimento, né, como o próximo presidente aqui da Câmara dos Deputados, aqui no Congresso Nacional, de onde eu estou. Uribe, para encerrar, é importante destacar o quanto essas falas de Lira, pensando no ano que vem, ela também tem como pano de fundo uma possibilidade que a gente já viu de sinalizações do Palácio do Planalto para o adversário que seria ali nas eleições da Câmara do ano que vem, até agora o próprio presidente do Republicanos, né? Então a gente tem toda essa negociação acontecendo nos bastidores e que tudo dá para a gente resumir que Lira andou para o lado de lá, conseguiu se fortalecer mais do que o Palácio do Planalto e viu a aprovação do Palácio do Planalto ir descendo. Por isso essa sinalização agora também tanto para a direita. É um bolero, 2 para cá, 2 para lá. E a gente vai contar exatamente como tem sido o bolero de Arthur Lira nesta semana em Brasília.